Vamos continuar a leitura do livro A Medicina da Alma, do Dr. Norberto Keppe. Que vai nos auxiliar, que vai nos proteger, que vai nos esclarecer. Esse livro deve ser lido assim pouco a pouco e interiorizado. Vamos continuar. Mas como alertar os especialistas a este fato, como explicar o que é maturidade, o que é psicanálise, quem nunca a fez? Conhecê-la intelectualmente é ignorá-la na realidade, muito mais. Rejeitá-la porque a semelhança com alguns testes Rorschach basta ter visto uma vez para perder todo o seu valor. E quem a aprendeu num livro jamais irá aceitá-la tão docemente no divã. Toda atitude humana, em sua maior parte, é condicionada pelos fatores neuróticos, seja na escolha de uma profissão, de uma crença, da esposa, o tipo de economia, o carro, a casa, etc. Assim sendo, não é de se admirar que cada homem se feche no seu mundo parcial e se volte agressivo contra todos aqueles que não o aceitam. Tudo que houve na face da terra tem a sua razão de ser, seja uma superstição ou uma ciência, uma religião ou o ateísmo. Freud, com seu ateísmo, trouxe muitos benefícios à ciência psicológica. Foi melhor ser ateu que supersticioso, porque tudo foi criado para suprir as necessidades da nossa vida psíquica. O que se aplica ao indivíduo pode se verificar na própria sociedade. Quanto mais patológica é uma conduta, maior possibilidade de fracasso. E toda comunidade que não evolui tende a perecer. O mesmo processo da doença física repete-se no organismo social. Um dos exemplos mais esclarecedores encontramos na enorme crise em que as sociedades religiosas entraram. Voltando ao esquema do início, o leitor deve se lembrar que coloquei a histeria no centro da estrela e os outros tipos de moléstia nas pontas. Uma delas é a fobia. A senhora A.M. tinha medo de andar sozinha na rua, bem como de cadáveres e de lugares fechados, claustrofobia. Em suas associações de ideias, lembrou-se de uma vez, quando criança, que encontrou um motorista morto no jardim de sua casa. Naquele momento, sentia todo o corpo paralisado e uma opressão à altura do peito, que a obrigou a se sentar no divã. Ela é muito dependente à mãe, sendo incapaz de agir de modo a contrariá-la. Era como se estivesse presa ainda ao útero materno, sentindo pavor de enfrentar o mundo, concomitantemente sentindo-se sufocada pelo domínio que a progenitora lhe exercia. Em pouco tempo de análise, 3 meses,
Conseguiu se libertar daquela união dual, deixando de ter medo de sair à rua e de lugares fechados. Como os senhores poderão notar, o centro patológico principal em sua personalidade era a histeria, com todos os seus sinais característicos, infantilidade, dependência, etc. O histérico tem medo de ser adulto. Quando está no divã do psicanalista, tenta de todo modo torná-lo seu pai, responsável por todas as suas dificuldades. Ele não toma atitudes, não sabe dar uma resposta segura e não deseja mesmo fazer qualquer coisa que exija um esforço maior. A mesma dependência que tinha na infância quer conservar agora, mudando apenas a pessoa. A pessoa histérica sente necessidade de ser má. Por esse motivo, ela é vingativa, rancorosa e invejosa. Tudo porque possui acentuado sentimento de culpa, ocasionados pelo desejo de matar o rival progenitor, pai ou mãe, conforme o sexo. Como ele possui um sentimento tão monstruoso, tem que se sentir horrível também. Caso contraditório, não encontraria explicação aos seus impulsos tão descabidos. Chegamos assim à conclusão que ele tem que agir contrariamente às normas comuns da sociedade para se sentir justificado. Ele é obrigado em ser mau. Quem sabe, sendo assim, receberá o castigo que procura. Ao lado dos sentimentos de culpa, motivados pelos elementos citados acima, o neurótico introjeta a imagem do pai ou da mãe má e se vê constrangido a seguir tal linha de conduta, caso não deseje cair em depressões e angústias. O egocentrismo característico no histérico o leva a pensar só em si, agredindo todos os outros, a pensar somente em sua pessoa, porque nunca viu ninguém a não ser o seu querido eu. E agride porque não sentiu na infância aquele amor que eleva e salva uma personalidade, o amor desinteressado e maduro. Pelo exposto aqui, os leitores poderão ter notado que é na histeria que se encontram os sintomas de todas as outras doenças psíquicas, e seus elementos patológicos podem ser observados nas psicoses. Provavelmente, o indivíduo amadurecido, sem histeria, será imune a todos os tipos de males, pois ela constitui na típica doença da alma, a neurose. Agora, no próximo dia, vamos falar sobre a conduta humana. Vá vendo, estudando vagarosamente cada capítulo, se aprofundando bem e vá, assim, absorvendo os estudos da medicina da alma. Após cada estudo e concentração, relaxe seu corpo, ore e medite. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos fazer o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente, relaxe seu corpo. Feche seus olhos e ligue-se a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, aos mentores do espaço. Vamos ouvir. Depois ele ajunta. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meu meio ressuscitarão. Despertai do vosso sono. Cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes.
Isaías, capítulo 26, versículo 19. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espíritos, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele, o homem estando morto uma vez, poderia bem reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro, todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, capítulo 14, versículo 10 a 14. Tradução de Lemestre de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até que me chegue alguma transformação? Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderá reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu retornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job evidentemente quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei, parece antes se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job parece se colocar, depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Suas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros,
quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade do ponto de vista religioso vem se acrescentar do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos, quando dos efeitos se quer remontar às causas. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei da natureza, como uma lei da natureza, como uma lei da natureza. Ela se revela por seus resultados de um modo, por assim dizer, material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis, por isso deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. E vamos continuar no próximo encontro nosso, que diz: os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Vamos, nesse instante, compreender que temos cada vida, cada existência, para melhorarmos mais e mais, para aprendermos mais e mais, sentir o bem, pensar o bem, falar o bem, praticar o bem. Essas máximas são necessárias para toda a nossa vida. E agora que lemos, interiorizemo-nos no Evangelho e oremos. Pai nosso que estais em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Medite agora. Você pode usar um vídeo meu do YouTube, no meu canal Catarina Garcia de Souza. Escolha uma meditação e execute. Aí você estará encerrando o Evangelho no Lar. Se você não quiser usar as minhas meditações, escolha outra, porque há muitas meditações no YouTube. Fique com Deus, com a luz bendita, com a força infinita. E sinta-se dentro de cápsulas e cápsulas de luz bendita. Amém. Segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, Casa de Lakshmi, Catarina Garcia de Souza. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes das 7 chamas sagradas, e peço que ativem as 7 espadas de fogo, que se irradiem e cortem todas as energias negativas de todos os lares, de todos os seres, de todo o universo. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes e os guardiães das 7 chamas sagradas, e peço que envie a sagrada espiral do fogo divino, que nos envolva totalmente, purificando nossos 7 campos vibratórios e seus perispíritos. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina,
e os tronos aqui firmados, e peço que ativem este espaço, meu lar, este espaço mágico, para que eu possa trabalhar nele. As 7 cruzes iluminadas, as 7 chamas sagradas, as 7 espadas de fogo, a sagrada espiral do fogo divino, espaço mágico, 7 espadas benditas, que a luz do sol, da lua, do mar, do universo inteiro, das estrelas, iluminem nosso lar, iluminem as pessoas, nossos amigos, iluminem todas as criaturas do céu e da terra, iluminem todos os guardiães da natureza, iluminem o céu, a atmosfera, a terra e todo o universo. Faça-se tudo por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, Casa de Lakshmi, Catarina Garcia de Souza. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes das 7 chamas sagradas, e peço que ativem as 7 espadas de fogo, que se irradiem e cortem todas as energias negativas de todos os lares, de todos os seres, de todo o universo. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes e os guardiães das 7 chamas sagradas, e peço que envie a sagrada espiral do fogo divino, que nos envolva totalmente, purificando nossos 7 campos vibratórios e seus perispíritos. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, e os tronos aqui firmados, e peço que ativem este espaço, meu lar, este espaço mágico, para que eu possa trabalhar nele. As 7 cruzes iluminadas, as 7 chamas sagradas, as 7 espadas de fogo, a sagrada espiral do fogo divino, espaço mágico, 7 espadas benditas, que a luz do sol, da lua, do mar, do universo inteiro, das estrelas, iluminem nosso lar, iluminem as pessoas, nossos amigos, iluminem todas as criaturas do céu e da terra, iluminem todos os guardiães da natureza, iluminem o céu, a atmosfera, a terra e todo o universo. Faça-se tudo por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos continuar o texto que fala sobre a física quântica e da física quântica à espiritualidade. Novos parâmetros da realidade. Ademais da descoberta da não localidade, onde se esconde um universo inexprimível e idealista, a ciência quântica estabelecia ainda outros intrigantes fundamentos que contribuíram decisivamente para destruir a forma clássica de se ver e analisar a complexidade fenomênica que nos envolve. Os principais deles são descritos sucintamente a seguir. Primeiro, o princípio da incerteza, fundamentado por Heisenberg, demonstrou que todas as medidas realizadas no mundo objetivo são ilusões dos sentidos humanos,
e não podem ser aferidas com absoluta precisão no universo do infinitamente pequeno. Nos campos quânticos impera o indeterminismo e a imprecisão domina todos os seus movimentos. Da objetividade própria da ciência clássica, passou-se ao subjetivismo como sustento científico da nova visão da realidade. A ciência humana, como pretendeu no passado, enterrava definitivamente o sonho de medir com precisão absoluta os fenômenos ao seu derredor e dominá-los ao seu bel prazer. E da aparente estabilidade e quietude do funcionamento universal, estabeleceu-se a instabilidade como fundamento de equilíbrio na intimidade da fenomenologia física. A interatividade descoberta nas instâncias do microcosmo fundiu os elementos aparentemente apartados do universo material em um todo integrado. No reino do microcosmo, os objetos físicos estão intimamente interligados. E seguindo a nova física, a separação denotada na realidade macrocósmica tornou-se mera ilusão dos sentidos humanos. A realidade fez-se um amálgama fenomênico de expressões cósmicas, onde tudo está em íntimo contato com tudo. E assim, da fragmentação conceitual veiculada pela antiga visão do mundo, evoluímos para a moderna interconexão do universo. A linearidade causal apregoada pela física clássica perdera ante as peripécias quânticas a sua expressividade norteadora da fenomenologia universal. A não linearidade veiculada pela realidade não local, ludibriando o tempo e o espaço, agora é passível de manifestar-se como exótica expressão do mundo quântico. Causa e efeito já não se encadeiam na irreversibilidade do ritmo cronológico, mas coexistem fora da linha do tempo em um presente constante. A ontologia fenomênica igualmente se desfez ante a inquestionável realidade do holismo quântico. A unicidade mostrou-se a única expressão da complexidade universal. A existência isolada e independente de qualquer fenômeno tornou-se um devaneio das nossas sensações, denominada por muitos de fantasia
da separatividade. O todo agora abraça a si mesmo em expressões inimagináveis. O uno está inexoravelmente urdido no diverso, desde os confins do infinito à intimidade do átomo. O vácuo absoluto, como concebido pela ciência clássica, morria para se compreender que o vazio puro está plenificado de prodigiosas potências criativas. A concretude do mundo tornou-se aparente e ilusória ante a inefável manifestação dos processos quânticos que o sustentam nos redutos infinitesimais. Os objetos físicos transformaram-se em processos energéticos e se desdobraram no tempo e no espaço, feitos de ondas de probabilidades indeterminísticas, completamente abstratas e interligadas. E desse modo, o cosmo, modulado por princípios que a física clássica já não podia mais explicar, fez-se um todo dinâmico, substancialmente interligado por uma imensa teia de eventos. Além disso, nas fronteiras do incomensurável, a cosmologia se unia à física quântica para anunciar que o universo eterno e estático das antigas concepções quântico-mecanicistas sucumbira ante as evidências que agora apontavam para um cosmo dinâmico que nascera de um vazio pleno e se encontra em vertiginosa expansão. No tempo e no espaço, das cinzas do materialismo científico, ressurgia o criacionismo quântico. Então, todos esses estudos são bem abstratos. Então, precisamos ouvir e ouvir e ouvir, desenvolver da melhor forma possível esses estudos que são abstratos, para nos familiarizarmos com aquilo que vai sendo falado. E assim vamos melhorar e nos expandir nesses estudos depois de fazermos estudos, procuremos meditar, fechar os olhos e entrar em contato com o nosso ser. Assim poderemos nos desenvolver nesses estudos e melhorar profundamente mais. Importante saber que a fé nos desperta para um mundo superior e que o nosso ser se manifesta a partir dessa fé. Vamos suavizar todo o nosso corpo e expandir nossa alma para o além.
a ligação com a natureza, a ligação com as águas, com o céu, com a terra, com o fogo, com o mar, com todos os seres da natureza, com as cachoeiras sagradas, com as florestas mágicas. Tudo isso nos faz despertar e nos expande para um nível superior. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Ok. Vamos retomar o nosso caminho. Continuamos. Olá. Olá, tudo bem? Olá. Boa. Bom retorno. Obrigada. Então, vamos ver o que a gente vai ver agora. Está esfriando assim na noite, não? Onde eu estou? Bastante. Na minha cidade. Então, olha aqui. O ser humano arranja doenças para fugir de seus verdadeiros problemas. Dr. Kepper escreveu no livro Escravidão e Liberdade. Isso é bem nítido, não? Depois da toda a nossa fala, não? Arranja doenças para fugir. É uma fuga, não? O problema fica lá, escondido, se a pessoa não vê essa fuga que faz, os problemas ficam lá. É porque quando a doença manifesta, então toda a atenção ela volta para a doença, né? E é a doença. E às vezes quando tem, porque meu pai tem, a minha família tem, ainda fica mais fácil ainda esconder os problemas, porque aí já tem a doença e a gente já culpa ali a genética. A pessoa já tem a desculpa, exatamente. Em vez de pensar o contrário, eu tenho a possibilidade de ver realmente, porque tem um problema na família, nas gerações e gerações. Opa, Paula, pode fechar, por favor, o microfone? Obrigada. E também porque tem pessoas e famílias que não conseguem viver a vida sem aquela dor. Vivem na dor e não conseguem sair da dor. Eu entendo. Porque é um campo conhecido. E o novo não sabem como vai ser. Percebe? Você vê, às vezes, famílias inteiras têm essa doença, essa dor, como uma fuga, né? Muito bem, exemplo. É um triste exemplo, mas é bem nítido, né? Bem nítido. Imagina que diferença se alguém dentro dessa família, esse grupo de pessoas começa a questionar essa história, né? Para tentar conscientizar, não? Sair dessa como o Dr. Kepper fala, o ser humano arruma tanta miséria, tanta sofrimento desnecessário, não? E acha que é natural, precisa ser assim, não? Ok. Aqui temos um programa de TV
Vamos ouvir e ver. É programa Homem Universal 238. Se alguém quer assistir outra vez. Homem Universal 238.